Olá, como estão? É muito bom termos mais uma vez este encontro com vocês. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir estarmos com vocês todos os dias através de áudios e aos sábados pela manhã, nós aqui através do vídeo trazendo a introdução do assunto que nós vamos estudar na semana seguinte, e também aos sábados à tarde agora nós temos o nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Eu fico agradecido a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, porque aí você não vai ter preocupação se você vai ter o vídeo gravado ou não das aulas do curso bíblico, porque estão lá no YouTube. É só você acessar o YouTube, digitar Hora Tranquila e então aparece o nosso canal e você ali clica em inscrever-se, já estará inscrito. É muito importante a sua inscrição aqui no canal Hora Tranquila. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente e também agora neste curso que nós estamos já trazendo hoje à tarde a 6ª lição do curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Nós estamos estudando a série Descanso em Cristo. Esta série é estudada diariamente pela manhã e através de áudio, e estamos então amanhã começando o 4º estudo desta série. Nós vamos falar esta semana sobre o custo do descanso. Nós estamos falando do descanso em Cristo e nós vamos trazer uma história para vocês esta semana, e é uma história que todos nós conhecemos e é um personagem bíblico que todos nós gostamos. Nós achamos fantástica aquela batalha que ele teve com o gigante Golias. Nós admiramos quando ele cuidava do rebanho de ovelhas de seu pai Jessé e ele afugentou um urso, ele matou um leão com as próprias mãos. Davi, ele era um gigante, ele não tinha medo e ele se tornou rei de Israel. Deus o escolheu para ser o rei da nação de Israel e foi um dos reis mais importantes que a nação de Israel teve, foi o rei Davi. E se você não conhece toda essa história de Davi, o lado escuro, da vida dele, poderíamos dizer assim, o pecado que ele cometeu, leia 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Nós vamos estudar essa semana. Ali, 2 Samuel, capítulos 11 e 12, nós temos a história do que aconteceu, como foi que Davi caiu em pecado, e então Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. E Natã, muito sabiamente, inspirado por Deus, ele não chegou acusando o rei Davi de haver pecado. Ele simplesmente fez uma pergunta. Ele disse que um homem rico tinha muitas ovelhas e então um dia chegou alguém na sua casa e ele não queria matar uma de suas ovelhas. Então ele foi no seu vizinho que era pobre, tinha apenas uma ovelha, e ele então tomou aquela ovelha daquele homem pobre e matou a ovelha para dar àquela pessoa que havia chegado em sua casa. E então Natã perguntou: o que se deve fazer com um homem desse? Aí Davi disse: ele deve pagar 4 vezes mais o que ele fez com aquele homem pobre. E aí Natã disse: ó rei, esse homem é o Senhor. Então Davi entendeu e Davi disse: pequei. Davi reconheceu o seu pecado. Davi, ele, apesar de ter tido as suas falhas, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi tinha as falhas, ele caía, mas ele reconhecia, ele recorria a Deus, pedia perdão dos pecados e Deus perdoava. E assim também é conosco. Todas as vezes em que nós falharmos na nossa vida espiritual, que nós cairmos em pecado, nós temos que ir a Jesus, porque Ele nos perdoa os pecados. E Davi, ele escreveu vários salmos, e especialmente o Salmo 51, tem ali a oração de arrependimento que Davi fez a Deus. E ele, no verso 10 do capítulo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, depois que ele reconheceu que ele havia pecado com Batseba e ele se arrependeu,
ele percebeu que ele não tinha essa força toda que ele pensava ter. Ele sabia que a qualquer momento ele poderia cair de novo como ele caiu em pecado com Batseba. E então ele clamou a Deus para que Deus estivesse com ele, para que Deus criasse nele, desse um coração puro e um espírito inabalável. Irmãos, todas as vezes que falharmos, que nós cairmos em pecado, não vamos tentar vencer a tentação que vai vir novamente com as nossas forças, porque nós vamos cair. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. O inimigo, ele é astuto, ele sabe como nos derrubar nas tentações que ele tem para cada um de nós. E então, durante esta semana, nós vamos ver qual foi a atitude de Davi depois que ele reconheceu que havia pecado, e essa oração que ele fez no Salmo 51, e que deve ser também a nossa oração. Não confiemos em nós mesmos para vencermos as tentações, por menor que seja, porque nós falharemos, nós fracassaremos. Mas se nós clamarmos como Davi, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus cria em nós um coração puro e renove um espírito inabalável, Deus ele também nos dará a vitória. Nós queremos então agradecer a vocês que estarão conosco nesta nova semana, começando amanhã este quarto estudo desta série Descanso em Cristo. Mas eu quero convidar você para que logo mais à tarde não deixe de assistir o vídeo aula do curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Nós vamos postar hoje a 6ª lição, e este vídeo do estudo bíblico não é para ver somente uma vez, é para ver 2, 3, 4, quantas vezes necessário for, e num horário bem tranquilo, que você possa entender o que Deus está falando com você através da sua palavra. Então, nós queremos que vocês estejam conosco estudando a Bíblia, para que a nossa fé seja fortalecida, para nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus muito em breve. Desejamos a todos vocês um feliz sábado, um bom final de semana e até amanhã, quando nós iniciaremos este quarto estudo sobre Descanso em Cristo. Que Deus nos abençoe. Não se esqueça, Jesus está te convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.